Então, de volta, pessoal, questão 9 para você. Estamos quase aí fechando a prova do Enem 2018 e aqui temos uma questão clara de eletricidade, que é um assunto que sempre cai no vestibular, então é básico que você entenda sobre ele. E vamos lá. Seguinte, ó. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostavam, até que alguém os pressione, modificando a sua resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas duas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Perfeito. Tá? Questão cotidiana, questão diária, vivência, esse é o teu Enem. Tá? Então entenda que no Enem, para tu, o que importa muito mais é entender como a física funciona na prática. E aí você vê nas questões. E aí vem a tua perguntinha básica, né? Qual a resistência equivalente do circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? A questão foi rápida com você. Ela falou o seguinte: eu quero saber de você qual é a resistência equivalente, né, resultante do circuito, se eu fechar ela, né, no ponto A. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a minha figurazinha, certo? E, segundo minha questão, nós vamos aqui fechar o circuito no ponto A. Lembra que, ao fechar o circuito, pessoal, eu estou permitindo que a corrente passe por ali, né? Então, repara que antes ele estava em aberto, então por aqui não passava nenhuma corrente, né, nesse caso, e agora está fechado. Eu fechei no ponto A, perfeito? E aí, vamos lá, o seguinte para você. Repare na nossa figurazinha aqui, o ponto B ele ficou em aberto, ou seja, não vai passar nenhuma corrente por ele. Quer ver na prática? Vamos lá. Então imagina aqui a nossa correntezinha fluindo. Ó. Ela vai começar aqui, né? Sempre do polo maior. Ela vem aqui, pá, legal. Ela encontrou aqui o seu nozinho, né? Ela vai descer, né? Uma parte vem para cá, outra parte para cá. Opa, encontrou outro nozinho. Ela vai se dividir. Repara que ela não vai descer para baixo, por quê? Porque no B está em aberto, não tem como fluir corrente. Então ela vai seguir apenas pela esquerda, vai descer para cá e vai voltar à sua origem. Ou seja, do circuito inteiro, somente 3 resistores estão recebendo energia, corrente, que é esse aqui e esse aqui. Tá bom? Esse eu não vou usar porque o circuito está em aberto. Eu só fechei no ponto A. Bom, agora é só resolver a questão, né? Ele te pediu aqui a resistência total do circuito. Quem entende um pouquinho de elétrica vai saber que de cara que nós temos aqui um circuito misto, né? Então, que está mais ou menos assim. Eu vou aqui só te refazer para critério de conhecimento, tá? Então, temos aqui um circuito misto, que é aquele circuito que junta série com paralelo. E temos algo similar a isso aqui. Esses resistores estão em paralelo e eu vou ter esse aqui que está em série. Tá bom? Então, vamos resolver cada um deles. Professor, começa por onde? Vamos pelo paralelo primeiro? Né? Então, vamos aqui resolver primeiro o paralelo. Aqui nós temos 2 resistores que estão em paralelo. E segundo minha questão, cada um vale 4 kΩ. Então, nós temos paralelos, certo? Paralelos e iguais. Como é que resolve ela? Fácil. Para saber a resistência equivalente de resistores em paralelos e iguais, é só dividir a resistência pela quantidade. Então, a resistência ela vale 4 kΩ, a quantidade de resistores são 2, então dividiu. Então, o RE vai ser igual a 2 kΩ. Certo? Bem, feito os dois aí, o teu circuito agora elétrico, ele pode ser simplificado para ficar assim. Em uma fiação só. Né? Esse aqui é aqueles 2 que eu juntei num só, que vale 2 kΩ. E esse de baixo eu não mexi ainda, que também vale 4.
Então, temos aqui, ó, 4 kΩ. E por fim, se você perceber aqui, logicamente, aqui nós temos uma situação de resistores que estão em série. E tu sabe também que quando se fala de resistores em série, para encontrar a resistência equivalente, é só somar. Então, seria 4 mais 2, o que daria para você um valor de 6 kΩ. Logo, a resposta final da minha questãozinha aqui é 6 kΩ. Você vem aqui e marca a letra C como resposta correta. Repara que a questãozinha simples de você fazer, básica, que te cobra somente o simples, o básico sobre circuitos elétricos, paralelos e série. Tá bom? Então, questão respondida também. Letra C, não tem como errar uma questão como essa. Perfeito? Fique atento aos detalhes. Certo? Valeu, vamos seguir agora a nossa próxima questão.